galera, eu sou o Clem, trazendo aqui mais um vídeo pro canal. E eu tô fazendo aqui, você curto, fazendo um vídeo parecido com o que eu fiz lá do Lo-Fi, um pouquinho editadinho assim, não tipo do nível dos canais abandonados que eu fiz, mas é um vídeo editadinho, um vídeo bem legalzinho, música de Lo-Fi no fundo e beleza, bora começar. E eu tava pensando uma ideia pra esse vídeo, então eu pensei no Flow Podcast. Esse é um podcast, um dos mais famosos do Brasil. E eu instantaneamente pensei nele, porque é uma coisa que tá popular, tá legal e a gente acompanha, né? Então eu pensei, eu devo fazer um vídeo de podcast. Porque podcast, ele é muito importante pra vida de todo mundo. Ele não é tipo só um negócio de áudio. Não, e nesse vídeo eu espero que eu consiga falar pra vocês como o podcast é importante, como ele se faz único dos outros tipos de mídia, beleza? Eu já falei de Lo-Fi e eu vou falar sobre a importância do podcast. Mas enfim, bora rodar a intro. Mas enfim, continua, bora lá. E por que eu acho o podcast importante? Porque vamos supor um vídeo no YouTube, um vídeo qualquer. A maioria dos vídeos do YouTube, você precisa ver um vídeo. Isso é óbvio, mas um vídeo, tipo a imagem. Você precisa ver uma imagem, sim. Tem alguns certos que você pode nem precisa ouvir, mas a maioria você precisa ver a imagem para entender mais o contexto do vídeo e saber mais. Simplesmente assim, o vídeo no YouTube funciona. São vídeos e eu não tô falando todos, mas tem exceções, mas a grande maioria é simplesmente assim. São vídeos que, querendo ou não, você precisa ver imagem para entender. Não pode ouvir áudios. Como eu já disse, exceções existem, mas a maioria você precisa ver. Mas o podcast dá um tapa nisso. Você não precisa ver nenhuma imagem para compreender. E sabe, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Quando você tá trabalhando ou fazendo seu dever de casa, você quer ouvir alguma coisinha pra distrair. Ou seja, quando você tá jogando um jogo sem história, não precisa se preocupar com a história. Então, como que você faz isso? Mas não quer olhar muito tempo se você quer, mas você tá tocando no jogo, tá focando no trabalho, focando no dever de casa, tá focando e só quer ouvir. Isso vem com podcast. Pessoas podem falar por simplesmente, sabe o que? Horas. E tipo, você não precisa olhar pra nada. Você pode só ouvir, só ouvindo relaxado. Até o Flow Podcast, que eu já falei, por exemplo, eles são feitos em vídeos, mas não vai mudar a sua experiência. Quer dizer, vai mudar porque tem um momentinho, mas pela grande parte não vai mudar a sua experiência se você não olhar pra imagem. E isso que eu acho gênio. É que nem uma música. Podcast, você não precisa vir pra sentir. É tipo, não é um pouquinho diferente de dizer de música, porque música é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que vocês já entenderam o ponto que eu tô tentando fazer. O podcast, ele é um jeito de você poder ouvir áudio e não precisar olhar pra imagem. Se você estiver ocupado com outra coisa, você pode simplesmente ouvir o podcast, né? E beleza, tudo vai estar certo. E é isso que eu queria falar no podcast. Muito importante. E, poxa, desde eu quero jogar um jogo e não quero prestar atenção na imagem, no vídeo, eu simplesmente coloco um podcast e feito. Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Eu já falei, tem vários exemplos e beleza. É por isso que eu acho que podcasts são muito importantes para a indústria. E beleza, isso é basicamente nem Spotify. Você ouvir músicas, não precisa ver nada, só relaxando. E beleza, esse foi o vídeo de hoje. Eu não tenho mais nada a dizer. Só continuem ouvindo os podcasts. Vamos falar um pouquinho mais dos podcasts, sim. Eles são bem legais, são pessoas conversando pela maioria das partes, sim. É bem interessante ouvir a conversa dela, mas eu não falo muito disso. Esse vídeo é só pra falar da importância dos podcasts. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e falou, tchau.